Boa tarde, turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Para quem for assistir essa revisão de Direito Internacional, tá? Hoje preparei um material um pouco diferente, é um material bem de revisão mesmo, até porque vocês farão a prova na quinta-feira, né? Estou gravando a aula aqui numa terça, né? E quinta já é a prova de Direito Internacional, então preparei uma revisão das matérias que eu acho mais interessante, que eu acho que são as matérias mais importantes para avaliação de vocês, beleza? Então deixa eu compartilhar o material aqui e bora lá. Bom, hoje eu dividi aqui os assuntos que eu acho mais pertinentes, os mais pertinentes, né, que eu creio que sejam para a prova de vocês, tá? Então a gente vai falar da relação entre normas internacionais e normas internas, né? A gente vai falar também sobre tratados, a gente vai também abordar os pontos mais importantes sobre as organizações internacionais, vamos falar sobre a ONU e sobre o Mercosul, beleza? Ficou dividido assim, então, a matéria para essa revisão de direito internacional, tá? Então, vamos começar a falar sobre direito internacional versus direito interno. Bom, a pergunta é a seguinte: o que acontece quando uma norma internacional entra em conflito com uma norma interna de algum estado, de algum país, né? Bom, existem algumas respostas para isso, né, nas doutrinas, e o grande doutrinador, né, o Valério Mazzuoli, ele, para explicar o que acontece, né, em caso de conflito entre o direito internacional, entre a norma internacional e a norma interna, ele subdividiu essa explicação em duas teorias. Portanto, há a teoria dualista, né, onde, segundo essa teoria dualista, né, as normas de direito internacional e direito interno, elas nunca vão se confundir, tá? Porque elas não são interligadas, elas são normas completamente autônomas, portanto, não há que se falar em ligação entre norma internacional e norma interna, de acordo com a teoria dualista. Bom, a gente sabe que é falha, né? Porque essa teoria é falha, por isso ela não é muito aplicada, né? Até porque, obviamente, vai haver sim normas internacionais que são totalmente interligadas às normas internas, beleza? Aí vem a segunda teoria, que eu acho que é melhor se encaixa no cenário atual do mundo, né? Que é a teoria monista, beleza? De acordo com a teoria monista, o direito internacional, né, essas normas internacionais com as normas internas, elas são sim interligadas, elas sim se relacionam e por isso há esse conflito, né, entre normas de direito internacional e direito interno. Portanto, o que vai acontecer, né, nesse caso de conflito? Uma norma internacional está infringindo aquele direito interno, ou o direito interno está infringindo aquela norma internacional, né? Como o que vai fazer, o que acontece, né, em caso de conflito entre essa norma internacional e essa norma interna? Bom, para explicar, existe essa teoria monista, né? Ela é subdividida em outras três subteorias, né? Que é a chamada monista internacionalista, a chamada monista nacionalista e a chamada monista dialógica, beleza? Bom, de acordo com a monista internacionalista, em caso de conflito entre norma internacional e norma interna, vai prevalecer a norma internacional. Portanto, de acordo com a monista internacionalista, sempre que houver conflito entre norma internacional e norma interna, prevalecerá, né, a norma internacional, beleza? Portanto, vou até escrever aqui para ficar fixado no material, né? Norma internacional, ela prevalece sobre norma interna. Beleza? Agora, o que seria a teoria monista nacionalista? Seria justamente o contrário, beleza? Porque, nesse caso, a norma interna vai prevalecer sobre a norma internacional em caso de conflito, beleza? Portanto, a gente tem aqui que a norma interna prevalece sobre a norma internacional, beleza? Então, observem que a teoria monista nacionalista, ela é justamente o contrário da teoria monista internacionalista, tá? Enquanto uma faz prevalecer o direito internacional em caso de conflito, a outra faz prevalecer o direito interno em caso de conflito, beleza? Agora, há aqui uma teoria chamada teoria monista dialógica, que, ao meu ver, é a melhor, né? É a melhor, né? Que também é mais aplicada, tá? Portanto, o que seria a teoria monista dialógica, né? Em caso de conflito entre norma internacional e lei
interna, né, lei nacional dos estados, vai prevalecer a que favorece mais as condições humanas. Portanto, vai prevalecer a que fornece maior dignidade, a que vai prevalecer os direitos humanos, os humanos, né? Faz prevalecer as que fornecem melhor qualidade aos direitos do homem, beleza? Portanto, segundo a teoria monista dialógica, prevalece, em caso de conflito, né, prevalece a norma que melhor agrade os direitos humanos. Beleza? Então, simples. Lembrem-se, né, que de acordo com a teoria monista internacionalista, vai prevalecer sempre a norma internacional em caso de conflito. Agora, de acordo com a teoria monista nacionalista, vai prevalecer a norma interna, né? É justamente o contrário da monista internacionalista. Agora, já de acordo com a monista dialógica, vai prevalecer a norma que agrade os direitos humanos, tá? Bom, aí você se pergunta, e no Brasil? Qual dessas teorias monistas aqui vai vigorar? Vai ser a internacionalista? Vai ser a nacionalista? Vai ser a dialógica? Qual teoria é aplicada no Brasil? Bom, a resposta é a seguinte: nenhuma das três, beleza? O Brasil não aplica nem a teoria monista internacionalista, nem a teoria monista nacionalista e nem a teoria monista dialógica. Na nossa Constituição, gente, tem um macete aqui no Brasil que é o seguinte: a lei posterior derroga lei anterior. Portanto, vai prevalecer a lei que veio depois, tá? Então é simples. Se uma norma internacional que está em conflito com uma norma interna veio depois dessa norma interna, vai prevalecer a norma internacional. Entretanto, a recíproca também é verdadeira, tá? Então, se uma norma interna vier depois de uma norma internacional, vai prevalecer a norma interna, né? Isso é um macete utilizado também pelos membros do Congresso, né, pelos deputados, pelos senadores, para que faça não vigorar uma lei, né? Portanto, se tem um tratado internacional que o Brasil não quer cumprir, é só você fazer uma norma interna depois, né, para que esse tratado deixe de vigorar e passe a valer a norma interna, e para que passe, né, a norma interna prevalecer sobre essa norma internacional, beleza? Então, no Brasil, o que vier depois vai sobressair, né, vai prevalecer ao que tinha vindo anteriormente, né? Ou seja, se a norma internacional vier depois da norma interna, vai prevalecer a norma internacional. Agora, se a norma interna vier depois da norma internacional, vai prevalecer a norma interna, beleza? Portanto, lei posterior derroga a lei anterior. Bom, esses são os pontos principais aqui. Eu acho importante o estudo deles para a prova, né, de vocês. Agora vamos passar aos tratados, beleza? Foi mais rápido do que eu imaginava. Bom, o que são os tratados, né? Tratado, gente, nada mais é do que um documento formal. Esse documento formal vai trazer normas, vai trazer um conjunto de normas que vai fazer com que os estados que assinaram esse tratado, os estados que aderiram a esse tratado, cumpram, beleza? Portanto, o tratado nada mais é do que um documento, né? Um documento solene, um documento formal, que vai trazer um conjunto de normas que vai regular, essas normas vão regular certas situações dos estados que aderiram. Beleza? Então, o conceito é simples. Documento formal que traz um conjunto de normas regulatórias. Beleza? Documento formal que traz um conjunto de normas regulatórias. Beleza? Então, espero que tenham entendido esse conceito, tá? Mas não se prendam muito a conceito. Agora, o que realmente é importante está por vir. Bom, para a formação dos tratados, né, existe um processo. E esse processo ele é dividido em duas fases, a fase externa e a fase interna, beleza? Bom, o que seria a fase externa? Antes, né, desse tratado começar a vigorar, antes desse tratado chegar no nosso país, vai ter toda uma fase feita internacional, uma fase internacionalizada, né, uma fase feita fora do Brasil, fora do nosso país, beleza? Essa fase é chamada de fase externa. Nessa fase, principalmente, vai ocorrer o quê? A negociação do tratado, portanto, os termos, as cláusulas do tratado, elas vão ser negociadas, né, para que depois haja efetivamente a assinatura. Essa assinatura, não necessariamente com a assinatura, né, esse tratado vai começar a vigorar dentro do país, tá? Porque ainda vai ter a fase interna, beleza? De aprovação, tratado, tudo mais. Mas pensem o seguinte, na fase interna, na fase internacional, né, o chefe do executivo, ou o ministro das Relações Exteriores, ou diplomatas, eles vão negociar os termos, as cláusulas desse tratado, para ver se são positivos ao Brasil, e depois eles vão assinar esse tratado. Mas esse assinado, entendam como um compromisso, né, com aquele tratado, com um compromisso de que irá passar pela fase interna, beleza? E não necessariamente que o tratado passe a vigorar, né, a partir daquela assinatura, tá? Então entendam nesse primeiro momento a fase externa como negociação e assinatura, tá? E entendam a assinatura como um compromisso em fazer com que aquele tratado passe pela fase interna, que passe pela internalização,
pelo processo de internalização, tá? Bom, depois de negociado e assinado esse tratado, né, vai passar por uma fase interna, chamado processo de internalização, né? Enfim, o que vai acontecer? O tratado, depois de assinado, vai chegar ao Brasil e vai passar pelo Congresso Nacional, ou seja, vai passar pelo nosso processo legislativo. É isso mesmo. Então, vai ser aprovado, né, ou não vai ser aprovado, mas vai passar pela nossa Câmara dos Deputados primeiro, né, e depois vai passar pelo Senado Federal, que é assim o nosso processo legislativo, para que depois aprovado, né, sancionado pelo presidente da República, seja promulgado, beleza? Depois de promulgado, vai ser publicado e aí sim o tratado vai passar a vigorar. Portanto, o tratado passa a vigorar somente depois da publicação, beleza? Então entendam que depois dessa fase externa, que é essa fase de negociação e assinatura, vai haver a fase interna, onde o tratado chegará ao Brasil, passará pelo Congresso Nacional, isso é, Câmara dos Deputados e Senado Federal, para que, sancionado pelo presidente da República, possa ser promulgado e depois publicado para que assim possa vigorar em nosso país. Beleza? Portanto, entendam esse processo de informação como uma parte importante da matéria tratados, né? Do título tratados, que é necessário vocês terem ciência disso para a prova, beleza? Bom, agora a gente se pergunta, qual é o peso dos tratados no Brasil, né? A partir da publicação desse tratado, em que ele passa a vigorar, ele vai ser o quê? Vai ter peso de norma constitucional, vai ter peso de norma infraconstitucional, como vai ser? Bom, em regra, gente, os tratados internacionais que são publicados no Brasil, eles possuem caráter infraconstitucional. Portanto, eles estão abaixo das normas constitucionais, eles estão abaixo da nossa Constituição Federal de 88, beleza? Mas isso é em regra, porque existe uma exceção, tá? Portanto, a exceção é a seguinte: os tratados que versem sobre direitos humanos, beleza? Ou seja, os tratados que falem sobre o direito do homem, eles vão ter peso de norma constitucional. Eles equiparam-se a emendas constitucionais, beleza? Portanto, lembrem o seguinte: em regra, o tratado ele tem peso de norma infraconstitucional, está abaixo da Constituição. Mas o tratado ele tem peso de norma infraconstitucional quando ele não fala, quando ele não versa sobre direitos humanos. Agora, se o tratado versa sobre direitos humanos, se o tratado fala sobre os direitos do homem, né, ele vai simplesmente equiparar-se a emendas constitucionais, tá? Isso é importantíssimo para a prova, beleza? Isso é importantíssimo vocês saberem a matéria do direito internacional. Bom, agora aqui vamos falar sobre organizações internacionais, tá? Bom, é interessante aqui falar sobre uma classificação, né, das organizações internacionais. Elas são classificadas em organizações internacionais de vocação universal, organizações internacionais especializadas de vocação universal e organização internacional de vocação regional. Bom, essa classificação diz o seguinte, né? O que é uma organização internacional de vocação universal? É uma organização internacional que abrange é uma organização internacional universal, né? Portanto, vai abranger todo o planeta, o mundo inteiro, e por ela não ser especializada, ela vai tratar sobre os diversos assuntos. E existe apenas uma única organização internacional de vocação universal, que é a Organização das Nações Unidas, a famosa ONU, beleza? Agora, o que seria uma organização internacional especializada de vocação universal? Bom, por ser de vocação universal, ela também abrange o mundo inteiro, mas ela é especializada, portanto, ela vai tratar sobre um determinado assunto. O exemplo típico é a OMC, tá? Organização Mundial do Comércio, ou a OMS, Organização Mundial da Saúde, beleza? Que estão atuando, essas organizações internacionais estão atuando no mundo inteiro, beleza? São sujeitos do direito internacional que atuam no planeta inteiro, beleza? Mas por serem especializadas, elas vão tratar sobre um determinado assunto específico, né? E não sobre vários assuntos, assim como a ONU faz, né? Mas sim sobre um determinado assunto. Portanto, exemplo, a OMS, né? Organização Mundial da Saúde, a OMC, Organização Mundial do Comércio, beleza? Agora, o que seria uma organização internacional de vocação regional? Como não tem a palavra especializada, ela vai sobre determinados assuntos, mas por ser de vocação regional, ela não vai abranger o mundo inteiro, beleza? Portanto, ela fica específica em uma determinada área, tá? O exemplo típico disso aqui, até não escrevi, tá? Mas o exemplo típico de Organização Internacional de Vocação Regional é o Mercosul, tá? O Mercosul é uma organização internacional de vocação regional que não é especializada, né? Portanto, trata sobre diversos assuntos, tá? Mas por ser regional, é de uma determinada área circunscrita, beleza? No caso, é o Cone Sul, aqui da América do Sul, tá? Bom, como organização internacional de tamanha magnitude, né, a mais importante, de vocação universal, a gente vai falar sobre a ONU, beleza? Bom,
Antes de estudar sobre a ONU, gente, é interessante a gente saber que a ONU ela tem um objetivo principal. Por mais que nesse momento em que a gente vive hoje, né, pareça esse objetivo pareça não estar sendo cumprido, né, por mais que a ONU pareça ser falha, a gente tem que entender que o objetivo é esse, está lá no preâmbulo da ONU, né? Está lá no preâmbulo da Carta da ONU, o objetivo que é manter a paz e a segurança global, ou seja, isso entende-se, né, evitar conflito, evitar guerras, né? A ONU conseguiu fazer isso? Não, não conseguiu, mas no preâmbulo tem como objetivo isso, manter a paz e a segurança global, beleza? Agora, os membros da ONU, né, são conhecidos como os amantes da paz, beleza? Existem 196 países no mundo e 193 são membros da ONU, beleza? E olha que interessante, um desses 3 países que não são membros da ONU é o Estado da Palestina, beleza? Então é bem atual, a Palestina não é membro da ONU, olha para você ver que interessante isso, né? Agora tem alguns outros países reconhecendo a Palestina, tal, mas a Palestina não é membro da ONU. Então, dos 196 países, apenas 3, né, não fazem parte da ONU. Então, a ONU possui 193 membros, beleza? 193 estados fazem parte dessa organização internacional de vocação universal, beleza? Agora, um ponto importante é falar sobre os órgãos, né, dessa organização internacional de tamanha magnitude, os órgãos da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Bom, o órgão mais importante aqui, digo pela é o maior órgão, né, o de maior participação dos membros, é a Assembleia Geral, beleza? Bom, a Assembleia Geral nada mais são do que umas reuniões, né, desses membros. Elas são conhecidas como Assembleias Gerais, essas reuniões, beleza? Então, existem as reuniões ordinárias, né, as reuniões comuns, que elas acontecem anualmente, uma vez por ano, o secretário-geral da ONU vai convocar essas reuniões ordinárias. Agora, pode ser também reuniões extraordinárias, né, assembleias extraordinárias, onde o secretário também vai convocar reuniões, sem ser essa anual, né, para que seja discutido determinado tema importante, beleza? Portanto, existem as reuniões, as assembleias ordinárias, que são as anuais, já com data fixa, e tem as assembleias extraordinárias, convocadas pelo secretário-geral, para que sejam discutidos, né, em assembleia alguns assuntos mais importantes, né, alguns assuntos urgentes, né, pode-se dizer assim, beleza? Bom, na Assembleia Geral, por ser um órgão de participação de todos os membros dos 193 países, cada membro vai ter direito a voto, cada membro vai ter direito a voz, beleza? Então, cada um dos 193 países poderão expor opiniões e poderão votar dentro desse órgão, dentro da Assembleia Geral, beleza? Portanto, lembre-se que vai resolver questões gerais, né, ainda que sejam urgentes, né, em caso de assembleias extraordinárias, resolve questões gerais, não resolvem as questões mais importantes, como a gente vai ver em seguida, beleza? Então, lembre-se que ela é convocada pelo secretário-geral. O secretário-geral, gente, é o Antônio Guterres, tá? É um português. Atualmente, ele que é o secretário-geral que vai convocar, incumbe, né, o secretário-geral, convocar as assembleias gerais, convocar as reuniões, beleza? Fora todo o trabalho administrativo da ONU também, que incumbe a secretaria, né? Ao secretário-geral presidindo aí a secretaria, beleza? Agora, como segundo órgão aqui da ONU, é interessante a gente expor o Conselho de Segurança, tá? Bom, o Conselho de Segurança é um órgão bem interessante, assim, né, para quem gosta de geopolítica, acompanha os conflitos que estão tendo aí, beleza? O Conselho de Segurança, gente, ele resolve as questões mais importantes, resolve as questões mais pertinentes. Por exemplo, cessar fogo na faixa de Gaza, né? Que Israel tá lá bombardeando a faixa de Gaza. Isso foi discutido, né, cessar fogo. Isso foi discutido aonde? Não foi discutido na Assembleia Geral, né? Foi discutido, obviamente, no Conselho de Segurança, né? Outra questão importante também, convocar a Corte Internacional de Justiça. Isso cabe também ao Conselho de Segurança, e não à Assembleia Geral, beleza? Para que um país possa ser punido, para que um país possa ser, né, sancionado possa ser aplicado alguma multa de alguma maneira, beleza? Portanto, o Conselho de Segurança vai resolver questões mais importantes, mais pertinentes. Agora, quem são os membros desse Conselho de Segurança? Quem são os membros desse órgão, né? Bom, esse órgão ele é composto por 15 membros, 10 rotativos, né, 10 países rotativos, que de 2 em 2 anos vão ser substituídos por outros, beleza? Agora, desses 15 membros, 5 são fixos, 5 não são substituídos, beleza? Olha para você ver que interessante isso aqui, né? Os Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. Portanto, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França não serão substituídos e é vitalício, tá? Eles são membros fixos vitalícios, beleza?
Então é interessante a gente saber aqui, isso é muito importante para a prova, principalmente, né, que os membros fixos, eles têm poder de veto. Portanto, vamos supor que esteja sendo uma questão votada nesse Conselho de Segurança, tá? Os 10 rotativos, se eles votarem contra essa questão, e mesmo assim atingir a maioria, né? A maioria for contra, por exemplo, vamos supor que a maioria desses 15, a maioria vote a favor. E um desses membros rotativos vote contra. Não vai ter peso nenhum, vai perder do mesmo jeito e aquela questão vai passar pelo Conselho de Segurança. Agora, em caso de voto contra desses 5 fixos, né, desses 5 membros fixos, haverá o poder de veto. Portanto, se os Estados Unidos, vamos supor que dos 15 membros, 14 membros votem a favor de alguma coisa. Agora, os Estados Unidos, como membro fixo, vote contra. Automaticamente vai ser vetado, beleza? Portanto, esses 5 membros fixos vão ser vetados. Agora, olha que contradição, né? É muito interessante a gente perceber que os interesses americanos, os interesses chineses, de russos, são totalmente opostos, né? Então, óbvio que é muito difícil alguma coisa passar pelo Conselho de Segurança, né? Porque se algo é interessante para os Estados Unidos, obviamente não é para a China e para a Rússia, né? Então, se os Estados Unidos aprovar alguma coisa no Conselho de Segurança, obviamente a China ou a Rússia vão votar contra, né? E por isso vai ser vetado aquilo que está sendo discutido, beleza? Então, olha só que contradição. Olha só a tamanha insegurança jurídica no Conselho de Segurança da ONU, tá? É por isso que não se consegue evitar conflitos, beleza? Outro órgão aqui é a Corte Internacional de Justiça, beleza? Que é o órgão jurisdicional da ONU, tá? Ela tem competência preventiva e contenciosa, portanto, ela vai emitir pareceres, né, para evitar conflitos, isso é a competência preventiva, mas também quando, desculpa o perdão da palavra, mas quando a merda já estiver instalada, né, vai ter competência contenciosa para punir, para sancionar, para impor alguma medida àquele Estado, beleza? Aquele país que está sendo julgado, né? Aquela pessoa que está sendo julgada, beleza? Ela é composta por 15 juízes, tá? 15 juízes que passarão por um processo ferrado de admissibilidade, né? Deve ser poliglota, um monte de coisa e tal, beleza? Bom, agora por último aqui na nossa matéria, tá? O Mercosul, que é uma organização internacional de vocação regional, beleza? Trata sobre diversos assuntos, mas em determinada região circunscrita, beleza? Qual que é o objetivo? Que está lá no preâmbulo do Mercosul, né? Gente, o objetivo do Mercosul é o desenvolvimento do Cone Sul, né? É o desenvolvimento dessa região, né, da América do Sul aqui, principalmente no sul da América do Sul, é o desenvolvimento dessa região através de políticas, né, que vão fomentar a relação entre esses países. Então, por exemplo, observem que a gente não precisa de passaporte, né, para ir para a Argentina, para o Paraguai, beleza? A gente não precisa passar por um critério de migração para ir para o Paraguai. A gente pode ir e voltar no mesmo dia tranquilo, tal. Por quê? Porque são políticas que fomentam a relação desses membros do Mercosul, beleza? Então, lembrem-se que o objetivo do Mercosul é o desenvolvimento conjunto da região, tá? É o desenvolvimento conjunto dos seus membros, tá? Para que eles possam se desenvolver, né, através de políticas estabelecidas nas relações dos membros, beleza? Então, portanto, lembrem-se que é uma organização internacional de vocação regional, beleza? No Cone Sul. Os membros são, né? Ela é formada, né? Quem criou o Mercosul? Foi decisão conjunta do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, observem que é bem no Cone Sul aqui, né? Os atuais membros, entretanto, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Por mais que Venezuela não esteja no Cone Sul aqui da América do Sul, ela faz parte do Mercosul, ela é um atual membro do Mercosul, beleza? Isso por grande pressão do presidente Lula, né? Que era amigo do governante da Venezuela, Hugo Chávez, na época. Então fez uma grande pressão para que os países aceitassem a Venezuela, beleza? Entretanto, gente, a Venezuela está suspensa, tá? Porque existe um chamado Protocolo de Ushuaia. Nesse Protocolo de Ushuaia foi estabelecido que todos os membros do Mercosul devem ser democráticos. Portanto, nesses membros, né, nesses países, devem prevalecer a democracia. Agora, obviamente, a Venezuela não está vigorando a democracia na Venezuela, no governo de Nicolás Maduro, né? É uma tremenda de uma ditadura, beleza? Portanto, a Venezuela está suspensa por conta disso. E só voltará a fazer parte, né? Ela faz parte, mas ela só voltará da suspensão caso seja reestabelecido o regime democrático na Venezuela, tá? Não acredito que vai ser rápido isso não, tá? Então não vai ser em breve não, beleza? Existe aqui o processo para que um país faça parte do Mercosul, né? É necessário que todos os membros aceitem. Portanto, é necessário que haja o aceite unânime de todos os membros, beleza? E a Bolívia está em processo de adesão.
falta quem aceitar. O Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai já aceitaram, beleza? Agora, olha tamanho problema. Por que que a Bolívia ainda está em processo de adesão? Porque falta a Venezuela aprovar. Só que a Venezuela não pode votar, porque ela está suspensa. Entretanto, ela não está excluída. Então, é necessária a aprovação da Venezuela. Mas como ela está suspensa, ela não pode votar. É por isso que como ainda não houve o voto da Venezuela, que está suspensa, é por isso que a Bolívia ainda não entrou no Mercosul, beleza? Mas assim que a Venezuela voltar ao Mercosul, quando restabelecer o seu regime democrático, obviamente, evidentemente, que votará a favor para que a Bolívia também entre no Mercosul. Beleza? Gente, por hoje é só. Essa é uma revisão das matérias que eu considero mais importantes para a prova de vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Espero que tenha ajudado de alguma maneira, auxiliado nos estudos, né? Acredito que na aula, até porque como a prova é essa semana, como a prova de vocês essa semana, não tem por que ter monitoria semana que vem. Então, foi bom estar com vocês esse semestre. Espero ter ajudado de alguma maneira, beleza? Espero que essa revisão possa ter ajudado de alguma maneira e muito importante isso, tá? Grande abraço, boa semana a todos e boa prova.